noite. Sejam todos muito bem-vindos. E para aqueles que ainda nunca me viram por aqui ou não me conhecem, eu sou a doutora Tânia Fonseca. Eu sou médica e eu vou contar um pouco essa história porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Bom, me formei na Faculdade de Medicina há pouco mais de 30 anos e isso é uma experiência. E naquele momento eu fiz residência em clínica e depois nefrologia. Já naquela época, uma coisa chamou muito a minha atenção. Imaginem, há 30 anos atrás, a nefrologia, o transplante não era um boom ainda. Mesmo hoje, ainda tem poucos transplantados no Brasil. Já melhorou muito, mas naquele momento era bem menor. Mais do que isso, a diálise já existia, obviamente, vários tipos de diálise, mas fazia muita diferença a evolução do paciente. Aquele paciente que, mesmo na fase que a gente chama mais próxima de entrar em diálise, alguns evoluíam rapidamente. Outros você conseguia equilibrar com medidas outras, seja medicamentosas, nutricionais e tal, e o paciente, olha, demorava a entrar em diálise. Havia outros casos ainda de lesões glomerulares ou de lesões no rim, que você, na literatura, jurava que o paciente ia entrar em diálise em X anos. E os pacientes ficavam muito tempo sem perder a função daquele rim. Então essa coisa começou a me inquietar. Eu não sou de uma família que tinha prática com homeopatia ou que vem desse lugar. E naquele momento já, lá atrás, eu via que outros fatores influenciavam nessa evolução. Alguns fatores estavam ligados à vida desses próprios pacientes. Outros estavam ligados a fatores emocionais. Aí eu comecei a perceber, e eu trabalhei durante alguns anos com nefrologia e terapia intensiva, que era a minha prática naquele momento, eu comecei a perceber que outras coisas influenciavam no bem-estar do paciente ou na forma que ele olhava para a vida dele, ou na forma que ele cuidava de si mesmo. E foi com essa inquietude que eu me aproximei da homeopatia. E assim, fui fazer homeopatia, que era já uma segunda especialização médica, e a vida foi correndo assim. Eu fazia homeopatia, mas nunca deixei de fazer clínica. Nem deixei de fazer terapia intensiva, eu deixei, mas clínica não. Continuei fazendo isso. E aí a vida acadêmica seguiu, né? Mestrado, doutorado, etc. E no consultório eu fazia então homeopatia, terapia floral e antroposofia. Ou seja, as minhas práticas estavam relacionadas a isso. Tinha já um conhecimento de fitoterapia que foi crescendo ao longo desse período. O que eu estou fazendo essa introdução? Porque hoje nós vamos conversar sobre alguns temas que estão cada vez mais na ordem do dia. Medicina integrativa, medicina do estilo de vida, medicina da qualidade de vida. E aí, olha só, entra a nossa primeira questão. Qualquer uma dessas abordagens prevê uma atuação sinérgica entre profissionais de saúde, de vários âmbitos. Profissionais que atuam no corpo físico, como, por exemplo, os próprios médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, massoterapeutas, yoga, etc. Profissionais que atuam no campo do da saúde mental, sejam eles psicólogos, psiquiatras, terapeutas florais, etc. Profissionais que atuam no âmbito da mente mesmo, e aí esse grupo e outros que trabalham outros tipos de abordagens do corpo emocional, vamos dizer assim, são os profissionais que atuam com as técnicas de liberação emocional, a própria constelação,
ou o código das emoções, enfim, não importa. Inclui também a saúde espiritual. Veja, quando a gente tem uma abordagem tão abrangente e a gente vai fazer uma ligação, uma separação um pouco maior entre essas coisas, você está olhando o paciente que está na sua frente de um jeito diferente. Você não vê apenas a pessoa que adoece de uma doença XYZ. Você está vendo, de fato, uma pessoa. E essa pessoa tem uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental, uma saúde espiritual. E aí, olha só, as pessoas que trabalham com bem-estar vão acrescentar isso, uma harmonia nas relações familiares, uma harmonia nas relações laborais e uma harmonia nas relações sociais. Veja, quando eu olho a pessoa sobre esse ponto de vista, eu estou considerando uma pessoa como um todo. Que todo é esse? Um todo físico, que é o nosso corpo, basicamente, um todo emocional, que é o conjunto de emoções que vai mover essa pessoa, que às vezes estão no plano do consciente, às vezes são inconscientes e causam desarmonia naquele ser. Eu vou considerar como ela pensa, como ela coloca a intenção dela, como ela atua ou ela se propõe a atuar no mundo, e eu vou considerar o grau de ligação que ela tem com essa força criadora maior. Seja que força for, que nome que você dê a essa força. Força criadora, Deus, não importa. Importa é essa coisa que move a todos e cria esse universo. Então, na hora que eu coloco todas essas fichas na mesa, a gente começa a ver que esse ser ou essa pessoa, ela tem um enredo, ela tem uma história, ela tem um movimento, ela tem uma forma de atuar. E é em função disso, ou para aprimorar esse jeito dela de ser, é que aparecem ou podem aparecer os desafios. E esses desafios externos, todos falam, reflete o interno, mas o que é isso exatamente? A forma com que ela interage com o ambiente ou que ela reage às coisas pode promover desequilíbrios nesse campo energético dela. No meu caso especificamente, que trabalho com homeopatia, a gente atua então na força vital, considerando todos esses aspectos, físico, emocional, mental, espiritual. Ou seja, a gente pode atuar tanto na doença aguda quanto na doença crônica. A gente pode atuar apenas se a pessoa tiver uma disfunção ou um problema emocional. Tudo isso a gente leva em conta, mas a gente leva em conta aquele ser, aquela pessoa, em todas as suas dimensões e interações. Ou seja, o script que a pessoa traz na vida e a forma com que ela olha para essa vida. E aí tem várias vírgulas nisso. Por quê? Porque o nosso Conselho Brasileiro aqui de CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, aceita a medicina homeopática como especialidade médica. Aceita a acupuntura como especialidade médica, assim como a medicina antroposófica.